Olá, pessoal. Saudações a todos vocês. Aqui o Helbert, né? Trazendo aqui para vocês mais uma novidade, né? Dessas etapas aqui que subsequentemente ao curso, né? Irão proporcionar para vocês também no final um certificado, né? Também gratuito, né? Na aula de hoje, né? No módulo de hoje, nós vamos falar sobre as técnicas de plantio e agricultura, né? A horta orgânica. O que que acontece? Muitas pessoas, né, simplesmente aqueles que vivem na zona rural, muitas vezes eles trabalham, né, no plantio, dia após dia, apenas colocando em prática aquilo que eles aprendem, né, de prática de seus pais também, né, e de outras pessoas mais próximas a eles ali. Só que, no entanto, nós temos um outro tipo de. Não é bem um conflito, não, um outro lado oposto, né? Que na verdade são aqueles, né, que na verdade estudam muito a questão teórica, né, do plantio e tudo mais, né? Então, o que que acontece? Nós temos essas duas é, jogadas, né, que as pessoas simplesmente podem entender do lado tanto do lado prático quanto do lado teórico, né? Só que, no entanto, muitas vezes, né, nem o lado teórico nem o lado prático eles conseguem se complementar, porque tem algumas questões que simplesmente elas são adquiridas apenas através da experiência, né? Muitas vezes vocês podem observar que vocês recebem um tipo de conhecimento teórico, só que na prática vocês não conseguem colocar nada daquilo em ação, né? Simplesmente vocês vão observar também que outras pessoas, muitas vezes elas colocam muitas coisas em prática sem saber da teoria, né? E aqui vamos unir os dois lados, né? Tanto o lado teórico quanto o lado prático, para que vocês tenham tanto a versão dogmática, né, do cultivo orgânico, quanto também a questão prática, né, a questão pragmática do cultivo orgânico. Vocês devem muito ter observado por aí as tendências, né, que movimentaram aí no passado todo um tipo de mudança na estrutura da agricultura, né, da agronomia como um todo. Vamos, na verdade, debater sobre esse tema porque é importantíssimo, né? As pessoas, na verdade, elas foram domesticadas pela ciência, né, atual a ficarem simplesmente seguindo certos padrões, né? E o que que acontece? Todas as pessoas, na verdade, passaram a abandonar as zonas rurais para habitar simplesmente as cidades. Com isso, teve uma consequência, né? As pessoas, na verdade, elas passaram a deixar aquilo que é natural e orgânico e passaram, na verdade, a consumir apenas aquilo que é artificial, né? E o que, que acontece com isso que é artificial? É porque muitas vezes, né, isso também que é artificial e tóxico, né, na verdade se refere também aos agrotóxicos, né, e todos os tipos de sementes transgênicas, né, que são manipuladas geneticamente em laboratório. Porque simplesmente muitas dessas culturas, né, elas não são simplesmente aquelas culturas orgânicas, né, aquilo que na verdade do qual é composto o nosso corpo, né, de matéria orgânica, de matéria natural. Então, a natureza ela nos oferece nisso, né? Isso aí de forma natural, né? De forma muito fácil, né? Só que nem todas as pessoas estão simplesmente voltadas para a natureza, para simplesmente serem nutridas pela natureza, né? Então aconteceu aí essa artificialização que é até satânica, né? E é uma questão até muito industrializada, né? Que foi simplesmente implantada para que as pessoas, na verdade, tivessem mais foco no lucro do que simplesmente na sua participação com a natureza, né? A qual eles fornecem o alimento, né? Ali a todo instante, né? De forma abundante. Uma questão interessante de observarmos aqui é sobre os agrotóxicos, né? O próprio nome já diz agrotóxico, aquilo que causa toxicidade, né? E tem uma outra questão que surgiu desses agrotóxicos, que é simplesmente o fato da calagem da terra, né, para a neutralização do pH. O que acontece? Muitas terras agricultáveis hoje na Terra, né, no planeta Terra como um todo, principalmente no Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos, né, do mundo, é porque essas terras que na verdade estão ácidas, né, que muitos agrônomos falam, tem que fazer a calagem da terra para corrigir a acidez. Muitas dessas terras ácidas, elas estão ácidas simplesmente por quê?
porque foram utilizados agrotóxicos nessas regiões, nessas terras. Então, todos os agrotóxicos que foram utilizados nessas terras acabaram tornando as terras totalmente ácidas, né? E isso é uma coisa que vem acontecendo bastante nos dias de hoje. E para corrigir esse aspecto ácido das terras, eles colocam a calagem, né? Excessivamente, em quantidades exacerbadas, né? Simplesmente para tentar corrigir esse mal que também foi criado, né? Vamos debater sobre isso mais adiante, né? Sobre a calagem, né? Do solo, e voltaremos a esse tema, né? Esse assunto que é importantíssimo, né? Para que vocês possam aí, na verdade, né? Se portar de forma mais saudável, de forma mais inteligente, né, e consciente em relação a tudo aquilo que é feito, né, praticamente no ramo alimentício principalmente. Um detalhe importante de se observar é que os agrotóxicos, assim como os fertilizantes artificiais, né, todos eles causam diversos tipos de perigos, né, para a saúde humana. É preciso também entender, né, que o termo que eles colocaram orgânico nos produtos orgânicos nada mais é do que voltar à originalidade, né, ao cultivo de alimentos naturais. Porque simplesmente o orgânico hoje em dia parece que passou a ser uma preciosidade, né, uma pérola, uma riqueza que simplesmente é muito difícil de se encontrar, quando na verdade deveria estar por todos os lugares de forma natural, né, de forma muito fácil e simples. Só que, no entanto, não é bem assim. Muitas coisas aconteceram aí, tem muitas manipulações genéticas nos alimentos, né? Muitos alimentos transgênicos, e simplesmente o foco, né, aqui no curso é que vocês, na verdade, aprendam, né, a selecionar aquilo que realmente traz para vocês um benefício, né? E além de trazer um benefício para vocês, traga benefícios para todos aqueles irmãos às suas voltas, né? E principalmente a natureza, que é simplesmente a responsável por nos manter e nos trazer, né, todo tipo de abundância, de nutrição, o qual desejamos. Né? O que acontece? Existem várias formas, né, de se fazer um plantio. Nós vamos aqui abordar algumas delas, né, as principais, né, mas tudo vai depender, não que vocês sigam rigorosamente cada uma dessas técnicas. Né? Vocês podem, na verdade, trabalhar com qualquer uma, com cada uma delas. Né? Mas, no entanto, é importante vocês adaptarem as suas próprias experiências e fazerem as próprias pesquisas e testes de vocês em solo, né? Para que vocês, em loco, né? Para que vocês, na verdade, possam lá no local, né, interpretarem de forma intuitiva o que é melhor para vocês fazerem ali, né? Para que aquelas plantas cresçam de forma saudável, né? De forma harmoniosa. O que acontece? Uma coisa antes de vermos aqui o plantio, né? Como se dá o plantio, precisamos ter noção de que a natureza, simplesmente, que a Terra, né, ela é um ser vivo. A Terra nos oferece tudo o que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida. Né? E a Terra, assim como nós, é um ser vivo. Tudo que existe na Terra é um ser vivo. Né? Tudo aquilo que não foi manipulado pelo homem, né, é um ser vivo na Terra. E é preciso conhecer, né, a fundo o que realmente está por trás, né, do desenvolvimento de cada planta. Porque simplesmente vocês não podem só plantar, colocar uma semente lá na terra, né? E esperar que ela dê frutos, né? Sem compreender o que realmente está por trás desses parâmetros, né? De cada cultivo, de cada permanocultura, né? De cada agricultura que vocês façam aí no local de vocês, né? Na verdade, é bem mais forte, né, do que qualquer um de vocês talvez tenha compreendido até hoje. Da mesma forma que nós podemos gerar frutos, né? Por exemplo, um pai e uma mãe, né, podem ter um filho, né, fruto de uma semente que foi plantada. Também o cultivo, né, das plantas orgânicas e de qualquer outro tipo de plantio, ele está dependendo simplesmente de um único fator, que vocês, na verdade, compreendam que o Criador está permanentemente associado a vocês. Né? Vocês são um com o Criador, vocês têm a essência do Criador em vocês. Então, junto com o Criador, vocês são co-criadores. Né? Quando vocês decidem criar a obra de Deus junto com Deus, vocês são co-criadores da obra de Deus. Quando vocês decidem criar por conta própria, vocês são criadores dos seus próprios destinos. Né? E, ao mesmo tempo, co-criadores. Vocês vão auxiliar na criação, né? Na co-criação de qualquer tipo de obra, né?
de trabalho. Uma coisa que vocês têm que entender também, né, é que quando vocês estão, na verdade, plantando, vocês devem permanecer, de certa forma, a observar, né, e ativarem, né, na região de vocês, não apenas a questão física, né, do trabalho físico. É bom que vocês envolvam, na verdade, o trabalho físico com o trabalho espiritual, até para que vocês ganhem um pouco mais de força energética e espiritual, que irá, na verdade, movimentar, né, aquele desenvolvimento das hortas de vocês ou de qualquer outro sistema de plantio. Uma questão interessantíssima de vocês observarem é simplesmente sobre o cuidado, né, que muitos já devem ter com os filhos, né, que vocês também podem aplicar justamente às plantas, às sementes que vocês plantarem. Por exemplo, da mesma forma que uma mãe e um pai cuidam de um bebê, é o mesmo processo que vocês vão ter que fazer quando vocês plantam uma semente, né? Aquelas plantas, quando elas estão no processo inicial de desenvolvimento, elas exigem muito cuidado e carinho. Então vocês têm que, na verdade, orientar, né, guardar essas plantas para que, na verdade, elas não sejam atacadas por pássaros, né, ou simplesmente por outras ervas daninhas. E vocês têm que, na verdade, conduzi-las para que elas, na verdade, se mantenham fortes e sejam alimentadas com suas energias. Assim vocês estarão, na verdade, encaminhando, né, cada plantio para dar seus devidos frutos. Uma questão também que vocês têm que notar com bastante cuidado, né, é em relação ao fato, né, de que, assim como as crianças, todas as plantas que vocês forem, na verdade, cultivar, elas precisam inicialmente de algo semelhante ao leite, né? Que é onde vocês vão ficar exclusivamente baseados apenas no espectro, né, de fornecer água para as sementes e ao mesmo tempo calor e conforto e aconchego, né? Que isso vai se dar, na verdade, através dos raios de sol, né? Ou através de sistemas de abafamento, né? Como é o caso de vocês colocarem sombrites, né? Para que eles possam ali, na verdade, acolchoar mais a energia do calor do sol, né, na Terra. Ou se vocês não tiverem sombrites, tem também a possibilidade de vocês utilizarem, né, qualquer tipo de forragem, né, com palhagem, com folhas secas, né, para que eles possam, na verdade, transmitir e aquecer as sementes, né. As sementes elas precisam de basicamente duas coisas iniciais, né, que é simplesmente o calor e a água. E em terceiro temos também a terra, né, que é de onde na verdade as sementes vão criar raízes, né, e vão ali germinar e simplesmente vão se transformar em plantas, né? Vão se transformar também em árvores. Uma coisa também importante de vocês observarem aí é que assim como o nascimento de um filho, né? Vocês têm que, na verdade, antes de começar a cuidar das sementes, vocês devem preparar o terreno para que elas, na verdade, cresçam, né? E para que elas, na verdade, vinguem, né? Para que elas tenham sucesso ali, né? No seu desenvolvimento. Então, os primeiros passos, né, que vocês têm que entender a respeito disso é que simplesmente vocês têm que cuidar da terra. Todo agricultor, todo agrônomo, né, todo lavrador, na verdade, eles são profissionais da terra. Eles vão trabalhar com a terra, eles vão cultivar a terra, eles vão fornecer os nutrientes necessários à terra, em casos específicos e exclusivos, e vão simplesmente trabalhar com a terra de forma adequada para garantir ali, né, a germinação e a colheita, né, de frutos e de todos os tipos de plantios que eles quiserem a fazer, como é o caso do eucalipto também, né, que ao invés dos frutos, eles os retiram para simplesmente fornecer, né, à indústria de papel e papelão a matéria-prima, né, que na verdade é o eucalipto. Agora, tem outras questões também, né, que vamos entrar aqui em detalhes, é que simplesmente há uma questão muito interessante, né, nesse reino em que nós vamos trabalhar aqui com o cultivo na verdade, de cada uma das nossas hortas orgânicas. O que vocês, na verdade, precisam é conhecer o básico do básico, né? Sobre o que é a terra, né? A composição da terra, para que simplesmente vocês possam aí colocar em prática, né? Tudo o que for benéfico, para que vocês possam garantir tanto a sustentação nutricional de vocês, quanto também sustentar nutricionalmente, né? Seus filhos, seus parentes e todas as pessoas, né, que estiverem conectadas a vocês, né? Claro que a início, né,
qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de obra, né, exige um pouco mais de desenvolvimento, né, um pouco mais de atenção e exige mais esforço. Então, com o passar do tempo, quando vocês forem adquirindo experiência, vocês conseguirão colocar isso com muito mais facilidade e com muito mais simplicidade em prática, né? São ações importantes que vocês precisam compreender. Antes de iniciar qualquer tipo de projeto, né, vocês devem primeiro ter organização mental. Porque qualquer pessoa que vai iniciar um projeto, se ela não tiver organização mental, nenhum projeto vai sair do papel, nenhum tipo de projeto irá fluir e simplesmente gerar frutos. Então, para que vocês, na verdade, consigam estabelecer aí, na verdade, o projeto de vocês, né, baseado nos produtos orgânicos, né, e posteriormente na produção, né, e trabalho minimamente processado ou até mesmo industrial dos alimentos, vocês precisam ter organização mental daquilo que vocês querem criar e daquilo que vocês desejam fazer. Porque sem organização mental, de nada adianta vocês tentarem realizar algo, porque vocês vão encontrar apenas problemas e problemas que vocês não conseguirão solucionar e resolver por conta própria, né? É aí que surgem a maioria dos problemas, né? Porque as pessoas geralmente elas criam algo, mas elas não se prepararam e não se organizaram, né, para desenvolver algo. Então é aí que muitas coisas começam a dar errado, né? Muitas pessoas começam a falar, mas eu fracassei nisso, isso não dá certo. Simplesmente a maioria das vezes é porque não se prepararam e não organizaram bem o mental, né? Que é o principal de tudo. E manter também as energias emocionais equilibradas, né? Para que na verdade nada venha a criar conflitos. Por que eu falo sobre a energia mental e a energia emocional? Justamente pelo fato, porque tudo aquilo que vocês criarem, né, ou co-criarem, dependerá da energia mental e emocional de vocês, bem também como suas energias vitais, né, dos seus ectoplasmas. Porque vocês deverão entender e compreender que quando vocês plantam qualquer tipo de plantinha, né, de semente, vocês na verdade estão alimentando aquela semente com suas próprias energias. Então, essas energias, se elas forem energias ruins, na verdade, o plantio, as sementes de vocês vão minguar, elas não irão vingar, né? Então, se vocês, na verdade, colocarem energias positivas, né, no plantio e nas sementes de vocês, elas irão gerar bons frutos. Então, todas as vezes que vocês quiserem, na verdade, observar isso, do ângulo espiritual, né, façam as melhores conexões que vocês puderem fazer com todas as sementes, né? Abençoe essas sementes para que, na verdade, elas deem bons frutos e os resultados logo virão, né? Claro que vocês, na verdade, não precisam ficar nisso de forma padronizada, né? Mas simplesmente é bom vocês colocarem isso na consciência de vocês, até para que vocês alimentem isso com regularidade, até para que vocês tenham um pouco mais de ênfase, né? Que uma semente germinar, crescer e dar frutos, ela na verdade está simplesmente sendo movida por uma força maior, que é Deus, né? Que simplesmente vai dar para aquela semente o poder de germinar, crescer e produzir frutos, né? É simplesmente uma coisa maravilhosa e mágica, né? Vocês observarem que uma sementinha, né? Um grãozinho de mostarda que vocês plantam, simplesmente dá um arvoredo impressionantemente grande, né, com relação àquela sementinha que foi plantada ali, né? É o mesmo caso da geração de um filho, né? Quando o pai e uma mãe têm um filho, por exemplo, na verdade a sementinha ali, que é o espermatozoide e o óvulo, né, eles são praticamente invisíveis. E o resultado é porque quando uma criança cresce, né, vocês observam, na verdade, a estratosfericamente jornada, né, em que ali, na verdade, uma célula e outra célula levaram até o seu desenvolvimento completo e total. O mesmo acontece com as sementes, né? Tem sementinhas que vocês plantam aí que na verdade germinam e viram árvores, né? Grandiosas e grandiosas. Por exemplo, árvores de mais de 10 metros, né? Árvores gigantescas. Uma coisa bem interessante de vocês focarem o tempo todo é nessa questão. Quando vocês estão, na verdade, plantando qualquer semente, vocês estão transferindo para essas sementes o ectoplasma de vocês. Então a energia de vocês está indo junto, né, com essas sementes. Por isso a importância, né, que cada pessoa tem ou deverá ter no futuro de estarem plantando seus próprios alimentos. Ou, pelo menos, se não plantarem seus próprios alimentos, de compreenderem, né, ou pelo menos localizarem e rastrearem de onde estão, na verdade, vindo cada um dos seus alimentos. Porque assim vocês conseguirão alimentar ainda mais a energia daqueles que
proporcionam para vocês o alimento, né? Claro que a sociedade de hoje está totalmente deturpada, né? As pessoas em si elas não conseguem compreender a defasagem que é simplesmente todos ficarem correndo aos pés do sistema, né? Tentando serem alimentados pelo sistema o tempo todo. E isso, na verdade, é bom até para que vocês desenvolvam, né, o próprio conceito de vocês de estarem preparando os seus próprios alimentos, né? Porque ali vocês vão colocar o carinho, a energia de vocês ali e vão entender o benefício disso, né? O que acontece com muitas pessoas que, na verdade, podem passar mal, né, ao consumir determinado tipo de alimento? É porque muitas vezes, né, o alimento foi processado por uma pessoa, por um cozinheiro, cozinheira, né, que na verdade estava irritadiço, estressado, né, de mau humor. E quando uma pessoa, na verdade, prepara um alimento de mau humor, aquela energia de mau humor, de irritabilidade, é totalmente transferida para o alimento. Então vocês vão estar ingerindo a energia de quem preparou o alimento, né? Por isso tomem muito cuidado com isso. Porque é importante, né? Até vocês compreenderem qual é o estado emocional daquelas pessoas que estão produzindo os seus próprios alimentos, né? E se for o caso, vocês próprios podem produzir e criar, né? E preparar seus próprios alimentos. Uma questão que vocês têm que entender também, né? É que qualquer pessoa, né? Quando está preparando o alimento, ela tem que preparar esse alimento com amor. Se a pessoa está direcionando amor para o alimento, né? Na verdade, ele vai, na verdade, ter um sabor totalmente diferente, né? Totalmente mais sublime e sutilizado do que os alimentos industriais, né? Aqueles que são produzidos apenas por máquinas. Porque simplesmente cada pessoa que for entender um alimento, né, que na verdade é produzido com estresse ou com mau humor, com ódio, simplesmente esses alimentos eles irão causar mal e fazer mal às pessoas, né? Ao invés de curar e trazer saúde para as pessoas e nutrição acima de tudo. Vamos, na verdade, debater sobre isso mais adiante, né? Que é simplesmente sobre os micro-organismos, né, da Terra, sobre o fato da Terra ser viva, né? É de importância extrema cultivarmos, na verdade, a vida na Terra, porque simplesmente as plantas elas dependem da vida dos micro-organismos, né, que na verdade estão ali, na verdade, habitando aquela Terra. Se na verdade a Terra for fraca e pobre, né, em micro-organismos, ela simplesmente geralmente terá, na verdade, frutos, né, muito encengados e insossos, né, e também vão ser frutos que vão minguar com muita facilidade. Então é importante cuidar aí dos micro-organismos, né, que na verdade são a vida da Terra. São aqueles que na verdade vão criar todos os tipos de processos, né, bioquímicos e biológicos que vão ali estar favorecendo o desenvolvimento de cada planta, né? Como vocês viram aí, vocês já entenderam um pouquinho do lado espiritual, né, da produção e do cultivo de cada alimento. E simplesmente isso é muito importante porque vocês podem fazer orações, né? Vocês podem abençoar as sementes e até mesmo, né, os locais em que vocês irão ali plantar cada um dos seus alimentos, né? Pode ser em uma fazenda, pode ser em um sítio, pode ser em um quintal, ou até mesmo em um único vaso que vocês tenham em casa. O importante é que vocês, na verdade, façam essa consagração para que o alimento de vocês dê bons frutos, né? E traga bons e bons resultados para vocês, de forma permanente e de forma contínua, tá ok? Vamos então, né, aos detalhes mais técnicos, né? Que aqui, na verdade, estão condizentes com o tema do curso, com o tema dessa aula de hoje, né? O que na verdade nós temos é que simplesmente, né, são 4 tipos de solo para o plantio. Então podemos observar que nesses 4 tipos de solos para o plantio, nós vamos ter os solos arenosos, nós vamos ter os solos argilosos, nós vamos ter a terra preta e nós vamos ter a terra roxa, né? E vou detalhar aqui para vocês cada um desses tipos de terra. O que são, na verdade, os solos, né? A terra arenosa. Na verdade, os solos arenosos, né? Eles apresentam grandes quantidades, né, de espaços e poros entre os grãos de areia. Os sais minerais que servem de nutrientes para as plantas seguem junto com a água, né? E por isso os solos arenosos são geralmente pobres em nutrientes utilizados pelas plantas. Ou seja, quando vocês observarem um solo arenoso, ele geralmente terá uma porosidade, né, muito forte e ele será muito permeável à água, né? Então a água irá permear os espaços
da areia, né, dos cristais de areia com muita facilidade. E simplesmente, geralmente o que cresce em solos arenosos, né, são plantas que não dependem tanto de água. São as plantas que na verdade estão mais voltadas, né, para simplesmente o ar, que na verdade em solos arenosos, né, as plantas que crescem e se desenvolvem em solos arenosos, elas dependem de uma maior influência de aeração, né, na verdade, nesses elementos. Agora vamos também abordar sobre os solos argilosos, né? A diferença dos solos argilosos é que eles possuem grãos que estão bem ligados entre si, né? Eles retêm a água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Os solos argilosos, né, a argila ou barro, como vocês estão acostumados a conhecer, né, simplesmente ele possui uma estrutura em que ele tem uma liga muito forte, né? Se vocês observarem o barro, a argila, né, ela tem uma liga muito forte. Na verdade, essa atratividade de íons, né, do barro, ele favorece muito, né, a retenção e armazenamento de água. Então as plantas elas vão ter ali, na verdade, uma característica, né, porque simplesmente elas vão estar absorvendo um pouco mais de água nesses solos. São solos que, na verdade, também são um pouco mais robustos, né? Não simplesmente são todos os tipos de plantas que querem simplesmente se desenvolver, né? E que vão simplesmente se desenvolver no solo argiloso. Porque simplesmente o solo argiloso, quando ele, na verdade, está sem água, né? Ele vai ter um aspecto e uma característica um pouco endurecida, né? E também, né, quando na verdade tiver excessos de chuvas, o solo argiloso, na verdade, ele vai reter água com muito mais facilidade, né? Então, em muitos casos, dependendo do tipo de cultivo, do tipo de planta, né, essas plantas podem sofrer uma certa, na verdade, um certo tipo de afogamento, né, nesse tipo de terreno argiloso. Então, nós devemos tomar cuidado aí para não simplesmente, na verdade, afogar, né, as plantas ali no caso de chuvas excessivas, né, ou então de irrigação excessiva nos solos argilosos. Outra terra muito utilizada na agricultura, né, e muito conhecida por vocês também, né, que são aquelas terras que são preparadas geralmente para jardins e todo tipo de horticultura, né, é a terra preta. A terra preta é rica em humus, né? O que é o humus? O humus é a matéria orgânica depositada no solo. É resultante da decomposição de folhas ou de qualquer outro tipo de orgânico na terra, né? Temos aí um humus que é muito cultivado, né, na verdade, por agricultores, né, de forma simplesmente isolada, né, que é simplesmente o humus de minhocas, né, o minhocário, porque as minhocas elas vão na verdade processar, né, cada matéria orgânica que está ali no solo e vão simplesmente, né, liberar alguns certos tipos de interações moleculares que vão na verdade estar favorecendo a aeração, né, e simplesmente a decomposição ali da matéria orgânica naquele solo. É muito importante de vocês observarem que essa terra preta ela pode ser trabalhada de várias formas, né? Podemos trabalhar a terra preta, na verdade o humus, né? Criar o humus simplesmente com vários tipos de compostagens, né? E é o que eu vou falar para vocês mais adiante na aula de biofertilização, né? Que vocês podem estar utilizando qualquer tipo de matéria orgânica para a fertilização do solo. Se vocês falam assim, ah, mas eu não tenho como comprar adubo, né? Eu não tenho adubo aqui, eu não tenho acesso a adubo, né? Muitas pessoas costumam utilizar o adubo de fezes de cavalo e fezes de vaca, né? Mas eu não recomendo utilizar adubos de fezes, né? Até porque isso vai sobrecarregar negativamente, né, a horta de vocês. É bom que vocês tenham, na verdade, né, compostos ali biodegradáveis, bioorgânicos, biofertilizantes, que sejam, na verdade, baseados nas próprias plantas, né? Que nem as folhas secas. Vocês, na verdade, podem acumular plantas, né? Vocês podem ir em uma floresta, podem ir em uma mata, né? Capinar um local e pegar toda aquela vegetação e colocar para secar. Depois que vocês colocarem para secar, vocês aterram essa vegetação, né? E criam ali, na verdade, a compostagem de vocês, que será abordado também na aula de compostagem, né? Mais adiante. Isso, na verdade, tem várias e várias formas de ser feito, né?
E vamos, na verdade, mostrar para vocês que é fácil plantar e ter bons frutos e bons resultados. Basta que vocês, na verdade, tenham esse conhecimento aplicado e vocês logo entenderão, né, a facilidade que é trabalhar com a terra, até porque isso traz para vocês mais energia, né? Todos aqueles que trabalham com a terra, eles conseguem fazer trabalhos pesados e árduos, porque simplesmente a terra, a própria natureza, né, irá fornecer a energia necessária para aquelas pessoas, né, para os agricultores. Tanto que vocês podem observar isso com uma grande como um grande contraste, né? Com uma grande facilidade, porque geralmente as pessoas que são nascidas nas zonas rurais, elas tendem a ser mais robustas e resistentes do que as pessoas que moram na zona urbana, né? Geralmente as pessoas que moram na zona urbana machucam e sentem, na verdade, com frequência, né, uma grande fragilidade na maioria de suas atividades, né? Já as pessoas que, na verdade, habitam na zona rural, elas têm tendência a serem mais fortes, mais robustas, né? Porque simplesmente elas conseguem ter mais resistência nas suas tarefas do dia a dia, né? Isso aí simplesmente por trabalhar em contato com a natureza, né? Serem energizadas pela natureza e por vários outros fatores, né? Na verdade, dedicados, né, ao hábito que essas pessoas, na verdade, criam para elas o tempo todo. Outra terra, né, que na verdade nós temos, né, é a terra roxa, né? Aquela terra que vocês conhecem como aquela de aparência avermelho, né? Rocheada, que devido à presença de minerais, especialmente ao ferro, né? Tem a sua característica avermelhada ali, né? Outro, na verdade, composto que vocês podem entender como sendo avermelhado devido ao ferro, né? É simplesmente o nosso sangue, o sangue humano, né? O sangue, na verdade, ele tem muita concentração de ferro. E se vocês forem observar também a outra coloração avermelhada do ferro está na ferrugem, né? Porque a ferrugem, na verdade, ela vai mostrar que o ferro, ao se decompor, ele vai se mostrar de forma avermelhada, né? Quando o ferro, na verdade, está preto, é porque simplesmente ele passou ali por um processo, né, de industrialização, ele foi queimado, né, até chegar naquele estágio. E quando ele começa a se decompor pela oxidação, né, ele na verdade passa a se decompor em partinhas avermelhadas, né, que é a ferrugem, simplesmente característica do ferro. Nós temos aqui, né, que os 4 elementos da natureza estão em praticamente tudo, né? Os solos arenosos estão mais conectados aos elementais do ar. Os solos argilosos estão mais conectados aos elementais da própria terra. A terra preta está mais conectada aos elementais da água. E a terra roxa está mais conectada ao elemento do fogo, né? Toda a terra roxa, vocês podem observar que ela é avermelhada e é derivada, né, de atividades vulcânicas. O que na verdade criou a maioria das terras roxas do planeta Terra? Simplesmente são lugares, né, locais em que havia uma grande atividade vulcânica no passado, né, que simplesmente são sedimentos vulcânicos que são características dessas terras, na verdade, avermelhadas, né? Já as terras, na verdade, que são terras pretas, né? A terra preta é porque, na verdade, é um sinal de que aquele local está riquíssimo em bactérias, né? Riquíssimo em micro-organismos no solo. Então, vocês podem entender que a atividade de micro-organismos no solo está principalmente em terras, né, de cor preta, porque simplesmente o humus ali ele é característico, né, de muitos sedimentos de plantas, né, que estão ali se decompondo, né? Então tem mais vida nesses locais, né? Vocês podem observar em bosques, né, que tem na verdade cogumelos e todo tipo de um aroma, né, de terra molhada, que simplesmente ali é característico de terras bem manifestadas de vida, né, no solo. Outra também característica que vocês têm que observar aí é em relação às plantas, né? Nós temos as plantas que são regidas pelo elemento ar, como é o caso do milho, do algodão, do melão, da manga e das batatas, né? Que na verdade se desenvolvem com facilidade, né, nos solos arenosos. Temos também as plantas que são regidas pelo elemento da terra, né, que é o caso do repolho, do brócolis, da berinjela e do almeirão, né, que na verdade são plantas, né,
que crescem com facilidade em solos argilosos. Nós temos aí também, né, as plantas que são regidas pelo elemento da água. São aquelas que gostam de bastante água, né, como é o caso do arroz, da alface, do tomate e da melancia, né? E essas, na verdade, essas plantas elas crescem com facilidade em terras pretas, né? Nós temos aí também outra característica das plantas, que é simplesmente as plantas que são regidas pelo elemento fogo, né? Que são simplesmente as pimentas, o gengibre, o alho, o quiabo e a abóbora. Eles dão com grande predominação, né? Aí, na verdade, nas terras roxas, né? Nas terras avermelhadas, tá ok? E é importante ressaltar, né, que todas as plantas elas dependem dos quatro elementos para o seu desenvolvimento, né? No entanto, se você as beneficiar, né, com a atmosfera e ambiente propício, você colherá melhores frutos sem frustrar-se com as perdas e colheitas minguadas, né? Isso aí pela falta de cuidado, né? Então é bom saber as características de cada planta, né? O que cada uma necessita, até mesmo quais nutrientes cada planta necessita, até para nutri-las de forma melhor, né? E proporcionar para elas melhores substratos, né, e minerais para que elas tenham um desenvolvimento, né, digamos, orgânico, né, e até acima da média. Porque quanto mais carinho vocês colocarem em tentar tratar e nutrir as plantas de vocês, mais resultados vocês vão ter. Vocês poderão se surpreender até com o tamanho dos frutos, né, com o resultado dos frutos, porque eles serão, na verdade, frutos recheados de qualidade, né, de amor sobretudo. Então vocês terão aí uma lavoura simplesmente voltada aos deuses, né? Porque vocês, na verdade, cultivarão os melhores frutos aí dos plantios de vocês, né? Agora vamos também, né, destacar uma questão mais técnica também, né, com relação a isso daí, que é sobre as principais variáveis de cultivo, né, para a lavoura, que conduzirá, o que conduzirá, na verdade, né, essas variáveis são a necessidade de solo solto, né, e bem aerado, né, a profundidade das sementes, né. O solo, na verdade, quando ele está solto e aerado, né, ele na verdade vai proporcionar uma melhor condutividade do ar para dentro das plantas, né. Isso aí é importante para simplesmente para que a planta na verdade absorva mais nutrientes como o nitrogênio, né, como o nitrogênio e outros elementos que estão aí no ar, como é o caso do oxigênio e do gás carbônico, né? O gás carbônico e o oxigênio são essenciais para as plantas, né? Porque, por exemplo, a planta, como vocês já devem saber, elas fazem a fotossíntese diariamente. No entanto, durante o dia, as plantas liberam oxigênio, né? E respiram gás carbônico, e à noite as plantas respiram oxigênio, né? E expiram gás carbônico, né? Elas trocam aí, na verdade, né, as suas funções de respiração. E o que vai acontecer aqui também é em relação à profundidade das sementes, né? Não é que é uma profundidade grande, né? Geralmente essa profundidade está em torno de 1 a 3 centímetros, né? Outras pessoas costumam colocar até um pouco mais profundas, né? Mas é o essencial é o ideal, né? Que as sementes sejam plantadas ali em até 3 centímetros de profundidade, né? Simplesmente em uma terra bem macia, né? Para que de início elas consigam, né, se adaptar àquele terreno. Outra questão aí importantíssima é a preferência por biomassa superficial, que, como eu disse, né, eu vou tratar na aula de compostagem, que é sobre a palhada no solo, né? Quando vocês têm ali, na verdade, a oportunidade de tirar, na verdade, as folhas, né, e colocar sobre as sementes, ou qualquer tipo de simplesmente de planta, né, que vocês ali capinam, vocês podem deixar essas plantas sobre as sementes, né, que ao decomporem, elas simplesmente servirão de fertilizante, né, de substrato ali para as plantas. A taxa de semeadura, né, quantas sementes vocês vão plantar ali, né, por centímetro quadrado, né,
Isso é fundamental também. Só que isso aí é uma questão mais técnica, tá, pessoal? Porque simplesmente a taxa de semeadura, ela é muito utilizada geralmente por aqueles que utilizam maquinários para o plantio. Se vocês forem fazer o plantio manual, não há tanta necessidade de se preocupar com a taxa de semeadura, né? Isso é mais focado geralmente para aquelas pessoas que vão fazer o plantio através da utilização de máquinas, né? Temos aí também, né, a adoção, que é uma das últimas variáveis de cultivo, né, para a lavoura, que é simplesmente a adoção de rotação de culturas, né? A cultura, na verdade, o plantio de cultura rotacionado, né, ele deve ser muito utilizado simplesmente para que vocês não fiquem deixando, na verdade, o solo pobre, apobrecido, né, com um único e exclusivo tipo de plantio, de cultivo, né? Vocês devem variar aí, na verdade, o cultivo, né? Por exemplo, um ano vocês plantam quiabo em um local, no outro ano vocês já plantam abóbora, no outro ano vocês já plantam milho, né? Ou simplesmente, se vocês não quiserem seguir essa rotina, né? Essa rotatividade, vocês podem plantar, na verdade, as culturas de forma mesclada, né? Por exemplo, quiabo com milho, com abóbora, né? Milho com feijão, né? E variar aí. Mandioca, colocar o plantio, né, mesclado com pimenta, com gengibre, com alho, né? Tudo isso aí, na verdade, vocês podem mesclar, né? Para não deixar o espaço ali com um único tipo de vegetal, com um único tipo de cultura, né? Até porque isso empobrece muitas vezes o solo, né? Outra questão aqui que nós vamos abordar é simplesmente sobre as sementes crioulas. O que são as sementes crioulas? As sementes crioulas, elas na verdade são sementes regionais, né, adaptadas e mais resistentes. Então, toda semente crioula que vocês na verdade conseguirem, vocês têm que entender que as sementes crioulas, elas na verdade são encontradas, né, com os nossos anciãos. Elas na verdade advêm de nossos ancestrais, né? Porque cada pessoa que vai plantando e guardando as sementes em determinada região, essas sementes elas já têm uma característica de adaptação àquela região. Então elas são mais robustas e resistentes naquela região. Então é um processo que vocês têm que observar, porque se vocês forem comprar aqueles saquinhos de semente, né, que geralmente vêm de regiões mais frias ou mais úmidas, para locais mais secos e mais quentes, vocês não vão ter uma taxa de germinação das sementes de forma favorável, né? E de forma agradável. Então é bom vocês entenderem que as sementes crioulas vocês vão conseguir aí, na verdade, com os produtores de suas regiões, né? Vocês podem entrar em contato com os produtores de suas regiões e conseguir aí com eles, né, as amostras de algumas sementes crioulas para estarem criando a própria permanocultura de vocês. Simplesmente vocês têm que plantar, né, e colher as sementes novamente, só que as sementes já secas, né, para o replantio. É sempre bom vocês estarem armazenando suas próprias sementes, até porque com isso vocês conseguem colocar até mais resistência, né, no terreno de vocês, no plantio de vocês. Porque quanto mais uma planta vai crescendo em determinado local, mais ela vai se adaptando àquelas características daquele local, né? E vão crescer ali com muito mais facilidade, tá ok? Agora um aspecto fundamental aí que nós vamos trabalhar também antes do plantio, né? Antes da semeadura, é simplesmente o trabalho do solo. Como eu disse para vocês lá no início, né? Há uma questão drástica e simplesmente dramática que trágica e dramática, né, que existe muito aí no mundo de hoje, que é simplesmente em relação aos agrotóxicos, né? De tanto eles utilizarem agrotóxicos nas terras, nos plantios, né, nas lavouras, o solo acabou ficando muito ácido. Então, por exemplo, se vocês forem plantar determinados tipos de culturas de sementes em um ambiente ácido, não vai vingar nenhuma semente, ou elas vão crescer muito ensengadas, né? E simplesmente não vão dar os frutos ali adequados, porque simplesmente as plantas elas necessitam de um pH adequado para o seu desenvolvimento, né? E os agrotóxicos, na verdade, eles intoxicam as plantas, né? Se os agrotóxicos intoxicam as plantas, né? Imagine o nosso corpo, né? Consumindo dia após dia produtos derivados, né? Aí de cultivos agrícolas que foram, na verdade, baseados nos agrotóxicos. Uma coisa interessante que utilizam, né, para simplesmente tornar o solo alcalino novamente, né, para neutralizar a acidez do solo, é simplesmente o processo de calagem do solo, né?
O processo de calagem do solo ele serve para diminuir a acidez do solo, aumentar o seu pH, além de fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Então, o que acontece com a calagem do solo? Podemos aí nos basear na escala de pH, né? A escala de pH vai de 1 a 14, né? Sendo que o nosso sangue está mais ou menos ali em torno do pH 7, né? Então, o que acontece? O pH 7 é o pH neutro. Então, tem que haver aí um equilíbrio, né, de pH em praticamente tudo que é vivo, né? Principalmente nas plantas. Se vocês colocarem uma planta em um ambiente ácido, ela na verdade não vai se desenvolver. Se vocês colocarem a planta em um ambiente altamente alcalino, ela pode ficar até mais robusta, né, do que aquela que cresce em pH neutro, pH 7, né? Porque simplesmente, quanto mais alcalino é o solo, mais poder de antioxidação ele terá. Então as plantas elas terão um defensivo agrícola natural, que é simplesmente o pH alcalino, né? O pH alcalino, na verdade, né, esse poderoso antioxidante que vai agregar para as plantas uma maior resistência, né? Que vai ser um defensivo agrícola natural, orgânico, né? Uma questão aí também de se observar, né, é que quanto mais ácido o pH, mais destrutivo, né, é aquele ambiente. Todo lugar que é ácido ao extremo, né, ele simplesmente vai ser corrosivo, né? O que acontece se uma pessoa consumir algum alimento excessivamente ácido? Esse alimento ele vai corroer a pessoa, né? É o mesmo que acontece com os refrigerantes, né, que eles são altamente ácidos. Então, quando uma pessoa come algo ácido, aquilo vai começar a degenerar, né, a desnaturar as proteínas do corpo humano. É por isso que muitas pessoas que vivem à base de refrigerantes, né, são repletas, né, de todos os tipos de doenças, de disfunções metabólicas. Da mesma forma, são as plantas que crescem em ambientes ácidos, né? Quanto mais ácido é um ambiente, né, mais desfavorável ele será para o crescimento de vida, né, de plantas. Então, da mesma forma que o nosso sangue, né, ele tem pH 7 ou também acima de 7 em pessoas saudáveis, nós devemos cuidar do pH das plantas, né, para que as plantas cresçam em ambiente alcalino, para que elas, na verdade, tenham o seu próprio defensivo antioxidante contra os radicais livres, né, da radiação eletromagnética ou até mesmo da acidez do solo. Tá ok? É importante corrigir a acidez do solo para a faixa de pH entre 5,5 até 7, né? Que é o pH neutro, que é quando os nutrientes se tornam possíveis de serem absorvidos pelas plantas. Né? Quando, na verdade, o solo está altamente ácido, na verdade ele tem alguns tipos de ácidos ali que, ao serem absorvidos e ingeridos pelas plantas, eles vão inibir e impedir que a planta absorva os nutrientes. Da mesma forma acontece no corpo humano, né? Se, por exemplo, uma pessoa ficar consumindo excessivamente açúcar, carne, refrigerante, o seu corpo vai ficar altamente ácido, né? E vai, na verdade, absorver os nutrientes com muita deficiência. Então é preciso que as pessoas alcalinizem seus corpos, né? Com todo tipo de alimento alcalino e da mesma forma as plantas, né? Os cultivos de plantas que eles estão ali a trabalhar com elas, né? A calagem ela pode ser feita com calcário, com cal virgem ou cal hidratada, né? Que a cal, na verdade, é o hidróxido de cálcio, né? O gesso e vários outros tipos de calcário. O que vocês podem observar aí é que a cal virgem, né? Se vocês jogarem cal virgem em um lago ou em um riacho, vocês poderão observar que a cal virgem vai pegar fogo dentro da água, né? E isso acontece por causa de uma reação química, né? Quando a cal, na verdade, reage com as moléculas de hidrogênio da água, né, e de oxigênio da água, na verdade elas vão liberar calor, né? E esse calor que é liberado ali, junto com o cálcio, né, vai simplesmente elevar o calor ali. Então o que acontece no nosso organismo? É a mesma coisa, né? Se a pessoa tiver deficiência de cálcio, ela na verdade vai ser uma pessoa que vai ter as energias, né, do corpo mais frias, né? Vai sentir mais frio. Se a pessoa, na verdade, tem o cálcio, na verdade, com grande quantidade no corpo, ela vai sentir a energia do corpo mais quente, né? O cálcio, na verdade, ele é o cal, né? Está relacionado com calorias, né?
Calorias, na verdade, é o calor. E simplesmente é isso que está em cada alimento, né? Calorias. A calorias é, na verdade, a quantidade de calor, né, que, na verdade, um alimento produz, pela sua quantidade de energia também, né? Aí temos aí, né, que muitas pessoas utilizam gesso, né, outras utilizam a cal virgem, né, a cal hidratada, né? Mas é importante que vocês observem que é bom tomar cuidado quando forem fazer a calagem, porque alguns desses, na verdade, calcários, né, eles podem danificar a energia de vocês, causar queimaduras, né? Então é importante se protegerem para evitarem qualquer tipo de queimaduras aí com o calcário, né? Qualquer tipo de mineral, né, qualquer tipo de que vocês observem aí de substância que for excessivamente alcalina, ela tem tendência a ser mais quente, né? E quanto mais ácido é, na verdade, um composto, uma substância, ela na verdade vai ser corrosiva, né? Ela vai ter um poder ali de corrosão. Então é importante vocês avaliarem essas questões aí técnicas, né, para que vocês se norteiem melhor, né, nessas características. Aí uma questão que vocês podem estar observando nessas questões técnicas, né, é porque isso é demasiadamente importante até para a evolução de vocês, né, nessa questão, né, nesse quesito. Porque simplesmente a química e a física estão intrinsecamente relacionadas com a produção e o processamento de alimentos, né? A química, a física e a biologia, né? Então, por exemplo, na química de elementos, nós vamos tratar de todos os químicos, né, da constituição química dos elementos. E também nós vamos tratar na física dos processos, né, dos processos físicos que nós vamos utilizar para estarmos processando e realizando aí a alquimia dos elementos, né, dos alimentos, que é o caso aí da alquimia dos alimentos, né, que é, na verdade, o trabalho de cozinhar os alimentos, que é o que fazem os cozinheiros, né, as cozinheiras e os chefes de cozinha. Então, esse processo aí é, na verdade, através do trabalho físico, né? E também os processos biológicos, né? Os processos biológicos são os processos vitais de cada alimento. Aqueles processos biológicos, né, relacionados com os micro-organismos, com as bactérias e com tudo que é propício, né, para a manutenção da vida. Está relacionado com os critérios biológicos, né, que devemos fornecer também ao estarmos plantando, né, os nossos alimentos. Tá ok? Agora vamos passar para um outro detalhe aqui, né? Um outro assunto importantíssimo para a nossa aula, que é sobre os 7 principais sistemas de plantio, né? Os 7 principais sistemas de plantio que nós temos aí é o plantio convencional, é o plantio direto, é o cultivo mínimo do solo, é o plantio aéreo, é o plantio a lanço, né? E é o plantio em linha e também o plantio em hidroponia, né? Na verdade, são 7 principais sistemas de plantio que nós temos aí, né? Os mais utilizados também aqui no Brasil. E esses sistemas de plantio, eles são interessantes para vocês entenderem que se vocês estiverem com uma dificuldade no plantio de vocês aí na casa de vocês, com um determinado sistema de plantio, vocês podem utilizar um outro tipo de sistema de plantio que irá favorecer para vocês, né, o cultivo da vida das plantas no ambiente em que vocês escolherem, né? Então aquelas pessoas que falarem assim, ah, mas eu não planto aqui em casa porque aqui não tem espaço, né? Aqui não tem chão, sem problema algum. Vamos detalhar aí para vocês sobre a hidroponia, né? O processo hidropônico, na verdade, ele é baseado em substratos diluídos na água, né? Em que as pessoas não precisam nem de terra para cultivar os seus alimentos. Precisa apenas de água e de substratos, né? Dos nutrientes, né, necessários ali e minerais necessários para a sustentação, né, e nutrição das plantas. Então vamos começar aí pelo plantio convencional. O plantio convencional, né, ele é feito através da aração para limpar e tornar o solo uniforme, através da gradagem para o destorroamento, né, para quebrar os torrões de terra e, subsequentemente, a semeadura. Este aí é o plantio convencional, né? Depois nós temos aí o plantio direto. O plantio direto é o mais utilizado no Brasil, dispensa as operações de revolvimento do solo, né, através da aração e da gradagem, mas leva em conta a rotação de culturas, né, onde a palhada do cultivo anterior
é mantida e máquinas especiais promovem aí o corte da palhada e a deposição das sementes, né? Ou seja, é aquele processo que eu vou falar para vocês aí, né, na próxima aula de compostagem, né? E como vocês poderão fazer aí também para triturar, né, na verdade, as folhas, né? Ou até mesmo nem precisam triturar. Basta que vocês, na verdade, façam uns ambientes de compostagem, né, por um período de 1 ano ou 6 meses, né, ou até mais tempo, e depois voltem nesses lugares quando já tiverem, na verdade, as folhas secas ali já decompostas, né? Aí vocês vão ver que o humus está ali bem agradável e já decomposto, né? Vai ser uma farinha bem fofa, né? E vocês vão ter ali para, na verdade, utilizar como adubo de suas hortaliças, né? De suas hortas. Outro tipo de cultivo, né? De sistema de plantio é o cultivo mínimo do solo, né? Que é geralmente utilizado, né, para culturas perenes, né? O que são culturas perenes? São, na verdade, aquelas culturas permanentes, né? Como é o caso aí que vocês podem observar de laranja, de qualquer árvore de pomar, que na verdade vocês não precisam estar ali, né? Na verdade, lavrando e replantando anualmente ou periodicamente, né? São, na verdade, árvores frutíferas que vocês plantam uma vez e vão render frutos para vocês por toda a vida, né? Basta que vocês façam, na verdade, as adaptações necessárias para fornecer a essas árvores frutíferas, né, os nutrientes necessários e o ambiente, o espaço necessário e adequado para que elas, na verdade, possam frutificar, né? Outro tipo de plantio, né, de sistema de plantio, é o plantio aéreo. Ele é utilizado na formação de pastagens, né, e esse sistema ele é realizado de modo aéreo, por meio de um avião ou de drones. Né. Ele requer simplesmente o uso de sementes de alta pureza física e genética, que sejam mais resistentes. Isso aí simplesmente porque, na verdade, o plantio aéreo, né, a semeadura aérea, na verdade, ela não envolve simplesmente o plantio e aterramento da semente, né? A semente fica, na verdade, submersa no solo. Então é necessário aí que tenha essas sementes resistentes, né? Isso aí geralmente é utilizado só para plantio de pastagens, né? Que eles vão plantar ali capim, né? E gramíneas que na verdade são muito resistentes, né? Aí temos também o plantio em linha. O plantio em linha, na verdade, ele se baseia em semente, as sementes são colocadas, né, em uma determinada profundidade de maneira uniforme e com espaçamento adequado. É simplesmente aquelas linhas que as pessoas fazem, né, simplesmente nos canteiros, né? Fazem uma linha na terra, nos canteiros, né? E depois vêm com as sementes, plantam as sementes e depois desmancham aquelas linhas de terra, né? Simplesmente para deixar as sementes, né, cobertas ali de substrato e de terra. E temos aí também o plantio a lanço, né? O plantio a lanço é simplesmente quando as sementes são lançadas livremente e depois elas precisam ser compactadas na terra, né? Na verdade, o plantio a lanço ele é simplesmente utilizado em que as pessoas, na verdade, elas podem lançar as sementes, né, avulsamente, né, livremente. Aí depois elas só vêm com, na verdade, com algum tipo de máquina, né, na verdade, para compactar a terra, né? Se não tiver uma máquina para compactar a terra, na verdade, elas podem fazer isso simplesmente com um galho de árvore, né? Elas pegam um galho de árvore e saem passando, né, onde elas semearam as sementes, para simplesmente cobrir as sementes ali de terra, né? Isso aí depende, né, pessoal, do que vocês na verdade vão fazer, né? Os plantios que eu mais recomendo aqui são o plantio convencional, o plantio direto, né, e o cultivo mínimo do solo, né? Porque e também tem esse plantio aqui em linha que é muito utilizado, né? Muito aí no quando vocês vão fazer, na verdade, os plantios, né? De vocês aí nas hortas, né? Porque o plantio em linha ele depende muito. Isso aí depende muito do tamanho, né? Da produtividade de vocês, da área que vocês irão produzir. Porque se for um lugar, digamos, pequeno, né? De pouco espaço, vocês na verdade vão ter mais tempo ali para estarem ali trabalhando ali. Quanto mais grande for um local, né, aí vocês deverão estar estudando um pouco mais, né, até para que vocês evitem perdas aí de tempo, né, de material, né, e simplesmente de matéria-prima, para que vocês também não percam sementes, né, e outros investimentos, como no caso da calagem também do solo, né, do gasto com calcário, né,
caso vocês façam aí a correção da terra. Outro tipo de sistema de plantio, né, aqui para fechar os 7 sistemas de plantio, é simplesmente a hidroponia, né? A hidroponia, na verdade, consiste em que um substrato mineral e orgânico circula regularmente por um sistema de encanamento conectado a uma caixa com substratos diluídos na água por uma bomba, né? Então, o que acontece? Na verdade, esse sistema de hidroponia, né, é como se fosse uma cópia do nosso sistema sanguíneo, né, em que, na verdade, as tubulações de água e o encanamento aí, né, ele pode ser sistematicamente comparado com o nosso sangue. E quando na verdade eles diluem aí na verdade os nutrientes na água, né, pode ser comparado com a nossa alimentação, em que os alimentos são digeridos no intestino, né, e caem na nossa corrente sanguínea, onde o sangue irá distribuir os nutrientes por cada uma das nossas células, né. É o mesmo propósito aí do sistema de hidroponia, né, em que a bomba, essa bomba elétrica, né, que na verdade vai pulsar a água, né, e distribuir a água por todo o sistema de hidroponia, essa bomba simplesmente ela pode ser comparada com o nosso coração, né, que vai estar ali bombeando a água constantemente por todo o sistema de hidroponia. Esse sistema de hidroponia, pessoal, ele é para aquelas pessoas, né, que na verdade não têm acesso ao solo, né, e que simplesmente vão poder trabalhar aí apenas com uma caixa de água e um sistema, né, de encanamento que na verdade vai facilitar para eles aí o cultivo de qualquer tipo de alimento, né? É muito utilizado para cultivar aí principalmente alface, né? Justamente porque a alface é um tipo de hortaliça que na verdade depende muito da água e é baseado mais na água, né? É exigente, extremamente exigente em água. Então facilita aí para, na verdade, trabalhar com a hidroponia, né? No caso aí do cultivo de alface, né? Então nós vimos aí os 7 principais sistemas de plantio, né? E cada um de vocês deve simplesmente compreender que cada um desses tipos de plantio é para que vocês possam se nortear e se adequar principalmente àquele método que melhor satisfará vocês no plantio de vocês, tá ok? Isso aí vocês podem tentar por tentativa e erro, né? Mas é bom que vocês tenham o conhecimento do que vocês estão fazendo para que vocês possam corrigir eventuais e futuros erros que venham a acontecer, né? Justamente para que vocês tenham aí um aperfeiçoamento, né, no processo de plantio e de cultivo e colheita também. Tá ok, pessoal? É simplesmente, né, na verdade, um tema, né, muito interessante de vocês observarem, porque as técnicas, na verdade, de plantios, elas são variadas, né? Aqueles que, na verdade, utilizam de agrotóxicos, né, são simplesmente os preguiçosos. O que acontece? Os agricultores do passado, né, na verdade, os lavradores do passado, eles não utilizavam nenhum tipo de agrotóxico, né? Plantavam livremente seus alimentos, né? Só que o que acontece? Os preguiçosos, né, aqueles, na verdade, industrializados, né, aquelas pessoas magnatas, né, que na verdade quiseram utilizar, na verdade, da agricultura como forma de obter lucro, eles simplesmente passaram a utilizar agrotóxicos, né, e manipular, na verdade, os alimentos geneticamente para que esses alimentos, na verdade, crescessem com mais facilidade e sem necessidade deles trabalharem a terra. Então, o que eles, na verdade, criaram? Algo artificial, né? Eles danificaram ainda mais o solo, né, e a terra. E simplesmente criaram aí problemas e problemas atrás de problemas, porque simplesmente tiveram que corrigir, né, com outros, na verdade, tipos de soluções, né, mais caros, inclusive, para poderem sanar esses problemas que foram causados, né? Porque simplesmente, se vocês observarem a horta orgânica, hoje é quase muito escasso, né, observar pessoas que trabalham com a horta orgânica. Só que na verdade isso é natural, né? Isso sempre vem na natureza do homem, né? Cultivar o alimento de forma natural. E essa questão aí da horta orgânica é simplesmente porque as pessoas devem se afastar cada vez mais, né, de todo tipo de produto tóxico e químico, né? Principalmente o uso de Roundup, que vai matar as plantas, né? E todo tipo aí, na verdade, de agrotóxico. Eles, na verdade, falam, mas tem que usar o agrotóxico para matar as ervas daninhas, né? Isso aí é pura ignorância, né, e burrice de quem inventou isso daí só para obter lucro e dinheiro, né? Simplesmente porque se eles fizerem, na verdade, uma forrageação, né, na verdade, dos canteiros,
com folhas secas, eles na verdade vão impedir que as ervas daninhas cresçam, né? Então as plantas, as hortaliças, elas vão crescer naturalmente, né? E o que acontece com as ervas daninhas? Elas não vão ter espaço para crescer. Basta forragear a terra, né? Com folhas secas ou qualquer outro tipo de substrato orgânico, né? É simplesmente adequado que seja forragem de plantas, né? Aquelas pessoas que tiverem acesso à serragem de pó de madeira, né, podem utilizar essa serragem de pó de madeira também, porque é um excelente substrato também para as plantas, né? E existem várias formas aí, né, das pessoas, na verdade, estarem trabalhando com o seu cultivo de alimentos. Hoje em dia, né, na verdade, até as terras cultiváveis, né, parece que ficaram um pouco escassas, né? Simplesmente porque com o crescimento das grandes cidades, as pessoas quase pouco têm acesso aí, na verdade, a uma terra cultivável, né? A um quintal aí espaçoso, né, para poder, na verdade, cultivar seus alimentos. E tudo isso, na verdade, pessoal, vocês podem fazer com muita facilidade, né? Uma coisa que eu recomendo para vocês não é que vocês, na verdade, devam abandonar totalmente as grandes cidades, né? Mas, se vocês tiverem a possibilidade, né, e a oportunidade disso, façam. Porque simplesmente se vocês conseguirem aí, na verdade, um terreninho aí em uma zona rural, né, vocês irão verificar que é muito mais fácil para vocês conseguirem se manter e até manter outras pessoas, né, com o trabalho de vocês junto à terra. O que acontece na verdade? Se vocês forem observar os lotes que são vendidos nas grandes cidades, né, eles vendem lotes caríssimos, né? E se vocês forem observar os lotes que são vendidos nas zonas rurais, vocês conseguirão comprar um alqueire, né, mais de 1.000 hectares, pelo mesmo preço de um lote de simplesmente uma única casa, né? Ou seja, vocês poderão comprar um lote na zona rural, uma área na zona rural, para construir várias e várias casas, né? Cultivar em vários e vários locais, né? E ainda tem um retorno financeiro e econômico com isso aí também, né? A facilidade, na verdade, ela sempre existiu, né? O problema, na verdade, existe. Só que são poucas as pessoas que estão, na verdade, aptas, né? E conscientes de que tem que, na verdade, solucionar e resolver os problemas, né? Muitos veem os problemas dos seus irmãos e simplesmente passam de forma negligente, né? Menosprezam os seus irmãos e falam, deixa isso acontecer. Só que são poucos aqueles que, na verdade, vão auxiliar os irmãos a resolver seus problemas, né? Se cada um ajudasse o outro, né? Se cada um estendesse a mão um para o outro e tentasse resolver esses problemas, nós não teríamos problemas no mundo, né? Na verdade, os problemas existem, sempre vão existir, mas devemos estar aptos, né? Qualificados e capacitados para estar solucionando e resolvendo esses problemas da melhor forma possível, né? Com maior profissionalismo, né? E simplesmente com a maior boa vontade do mundo, para que nós possamos enriquecer cada vez mais, né, a nossa geração futura, né, e trazer aí para as nossas gerações futuras, né, aquilo de melhor que nós temos criado para nós mesmos e para nossos irmãos agora, no período atual. Tá ok, pessoal? Então, era bem isso que eu tinha para tratar aqui com vocês, né? E nas próximas aulas nós vamos trazer outros assuntos importantes, né? Na verdade, eu coloquei na grade curricular do curso, né, alguns tópicos aí para serem abordados, mas eu vou colocar uns temas um pouco mais avançados, né, no final do curso, para que vocês, na verdade, tenham acesso, pelo menos conhecimento e esclarecimento sobre esses temas avançados, até para que vocês possam se voltar um pouco mais para a questão científica, né, de cada um desses detalhes. Então vocês vão ter aí uma capacidade maior, né, de estar conduzindo a alquimia de vocês, né? Vocês poderão aí simplesmente, se quiserem, né, criar um laboratório para vocês testarem suas produções também, né? E desenvolverem aí os seus alimentos da melhor forma possível, tá ok, pessoal? Essa questão aí da horta orgânica, que fique claro para vocês, né? A horta orgânica hoje é utilizada como um nome raro, né, e exclusivo, só que na verdade nada mais se trata do que o cultivo natural, né? O cultivo natural de tudo aquilo que deveria ser natural à vida. E é uma questão bem interessante de vocês observarem, porque o retorno às origens, aquilo que é natural, né, ele vai ficar cada vez mais evidente, né, de acordo com o processo da Terra, né, nesse processo de transição planetária atual. Então vocês poderão notar que essas informações elas serão muito e bastante úteis aí para vocês estarem desenvolvendo, né, as atividades de vocês na lavoura, tá ok? Eu vou deixar para vocês também no material escrito, né,
tanto no gratuito quanto nos livros posteriormente, né? Eu falo nos livros porque, assim, é difícil de manter tudo organizado aqui em um único espaço, né? Talvez vocês possam ver um vídeo ou outro e não consigam digerir uma informação associada à outra, né? No livro eu, na verdade, vou fazer a junção, né, das informações com maior clareza, né, em maiores detalhes, em uma melhor organização e até melhor didática, para que vocês possam consultar o material totalmente completo. Né? Mas o material avulso estará aqui liberado para todos vocês, né? De forma gratuita. Né? Fiquem à vontade aí para deixarem também suas opiniões. Né? Se vocês quiserem contribuir aqui nessas aulas, né? Enviem um e-mail, retornem um e-mail aí deixando os esclarecimentos e dúvidas de vocês, que eu estarei aqui postando nessas aulas, né? Qualquer assunto relacionado com alguma dúvida que vocês possam ter. Tá ok? Forte abraço e até a próxima aula. Um auspicioso dia para todos vocês.